Primeiro princípio, para que você possa julgar algo da maneira correta, tenha cautela. Quando eu vou julgar alguma coisa, eu tenho que ter cautela. Abra comigo a sua Bíblia, amado. 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios 4, versículo 5. Veja o que diz, irmãos. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Perceba, quem que vai julgar o coração? Quem que vai saber o desígnio do coração? Quem que vai revelar o porquê que a pessoa fazia tal coisa? Qual era a intenção real dela? É Deus. E é por isso que ele diz: nada julgueis antes do tempo. Então, se tem uma coisa que nós não devemos fazer com precipitação, amados, é julgar alguém de forma precipitada. Se tem uma frase que faz muitos anos que eu não falo, comentei até com a Iula essa semana, ou semana passada, que eu acho uma decepção quando eu vejo um cristão falar, é aquela frase assim: não fui com a cara dessa pessoa. Muito feio, irmão. Porque você está julgando alguém só porque você não gostou do rosto da pessoa, só porque ele estava com a camisa do Palmeiras. Você está julgando antes do tempo, amado. Às vezes ele é assim, mas é gente boa, né, Gustavo? Então, eu não posso apenas porque eu olhei para alguém, eu não fui com a cara dessa pessoa. Ele é muito mal-humorado, só porque a pessoa não fica com o sorrisão aberto a todo momento, quer dizer que ela não é gente boa? Então a gente não pode tirar conclusões precipitadas, como Samuel, que foi lá na casa de Jessé, para escolher um rei. Vamos lá, Jessé, passa aí os teus filhos. Aí passa o fortão, alto. Samuel, esse daí, ó, esse é o rei de Israel. Ó, dá para ver só a fisionomia do homem, forte, alto. Samuel, não é esse. Passa o outro, não é esse. Não tem mais ninguém? Tem, está lá no deserto. Manda buscar. Vem o Davizinho, um jovem, um adolescente, possivelmente não tinha muita estatura, muita aparência física, ruivo, porque naquela época ruivo já não era visto com bons olhos, que era descendente dos moabitas. Davi tinha tudo para dar errado, irmão. Se você olhasse para ele assim, tinha tudo tinha tudo para dar errado. Davi não tinha nada de bom assim olhando para ele. Aí Samuel talvez olhou e falou: rapaz, mas é esse daí, será? E Deus falou: é este mesmo. Então não julgue alguém, amado, só pela primeira impressão. Não julgue alguém pela aparência. Conheça a pessoa, não seja precipitado, porque você vê alguém tomando uma atitude que talvez seja contrária ao que você acredita. Vai com calma antes de você julgar. Tenta entender primeiro. E aqui eu vou contar algo, uma experiência que eu tive. E essa não é testemunho ou história inventada, aconteceu comigo. Certa feita eu mudei para uma cidade, e logo quando a gente chegou lá, eu estava lá fazia algumas semanas, não conhecia muitas pessoas da cidade, meu vizinho era cristão, e daqui a pouco ele bate lá em casa, eu estava na sala, que eu trabalhava na sala, ele: Andrés, vem aqui. Era noite, mais ou menos umas 6 horas da noite, 6, 7 horas. Ele chamou no portão e falou: vem aqui. Lá era portão, as casas, o muro é baixo. Vem aqui, olha lá, ó, o presbítero da igreja, olha a situação dele. E aí estava o presbítero da igreja, irmãos, cambaleando pela rua, aparentemente totalmente embriagado, cambaleando, irmãos, cambaleando. Eu falei: não é possível, não é ele. Daí eu olhei melhor, era ele. E aí o irmão: está vendo lá, irmão? O irmão está bêbado, rapaz. O irmão melou o caneco. Daí eu falei: rapaz, que coisa. Cheguei em casa, falei para Eula, e eu não conhecia também o irmão, e eu não vou dar muitos detalhes da história, porque esse vídeo vai para a internet, né? Mas o resumo da história é que eu fui falar com o pastor. Depois, um outro dia, eu fui falar sobre um outro assunto, e aí eu entrei nesse assunto. Falei: pastor, não é por nada não, mas ontem eu vi o irmão fulano
E aparentemente ele estava embriagado. Eu tinha ficado com aquilo na cabeça, porque o irmão era obreiro da igreja, era músico. E aí o pastor falou: não, irmão, não é isso. Eu falei: então o que é? Aquele irmão, ele tem um problema sério de labirintite. E às vezes ataca ele perde totalmente a noção do chão, aonde ele está, e ele fica daquele jeito. Às vezes acontece com ele aqui dentro da igreja. Eu falei: meu Deus do céu, me perdoa, Jesus, me perdoa. E eu conto isso aqui com muita vergonha, irmãos, mas é a verdade. É a verdade. Dali em diante eu aprendi, amados. Então está vendo o que é julgamento precipitado? Eu poderia sair, não era o caso, mas talvez se fosse outro, já saía espalhando: olha lá o irmão, presbítero da igreja, estava cambaleando na rua, na cachaça. Não, irmãos, era um problema de saúde do irmão. É isso ou não é? É verdade? É verdade. Então, irmãos, é por isso que eu falo: não seja precipitado. Tenha cautela na hora de julgar alguém. Tente entender melhor. Se possível, conversa com a pessoa. Tente entender a situação antes de você falar qualquer coisa. Porque muitas vezes nós pecamos, porque julgamos antes do tempo. Tiramos conclusões precipitadas. Então esse é o primeiro princípio: tenha cautela.